Eu sempre tive em mente que eu ia ser uma pessoa de sucesso. E isso era uma programação mental que eu sempre tive na minha vida, era um condicionamento mental. Desde quando eu morava lá em Pimenta Bueno e quando eu era uma pessoa que vivia numa linha de pobreza extrema. José Janguier nasceu 1h da manhã de 1965. Sou filho mais velho de uma família de 8 irmãos. Sou filho de pais analfabetos, não tiveram oportunidade de estudar. Quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais, fugindo da seca em busca pela sobrevivência, se mudaram para Naviraí, no Mato Grosso. Aos 8 anos de idade, eu era engraxate de rua. Eu costumo dizer que esse foi meu primeiro empreendimento, aos 8 anos de idade. Ele sempre foi trabalhador, né? Ele sempre trabalhou em tudo. Ele nunca teve esse negócio, porque eu não vou fazer isso. O negócio dele era trabalhar e ter o dinheiro dele. Janguier, desde 7 anos que Janguier já era homem. Com 7 anos, Janguier começou me ajudando. Janguier levantava cedo, eu tinha o jipe, ele levantava e ia lavar o jipe, cedinho, antes de ir para a escola. Toda vez que Janguier saía da escola, às 11 horas, ele corria para a lanchonete, ficava comigo na lanchonete. De madrugada eu acordava e ia buscar leite lá para uma pequena lanchonete que meu pai tinha. Eu acordava de madrugada, chegava, tomava banho e ia para a escola. Ele ia pegar o leite, o ônibus passava, ele pegava o galão de 40 litros no ônibus e vinha embora. Um dia o ônibus não passou, ele arrastou o galão uns 2 quilômetros, arrastando o galão de leite, não deixou para trás. Eu fiquei bravo porque ele demorou, eu não sabia o que tinha acontecido, né? Aí eu falei para ele, por que você não deixou o leite para trás? Disse, de jeito não, eu ia perder o leite. A conversa dele era essa, né? Quando eu fiz 10 anos de idade, meu pai resolveu se transferir para Rondônia, para a cidade de Pimenta Bueno. Então hoje eu me lembro, eu aluguei a casa, eu tinha 400 mil reais no bolso, fiz uma compra para a família comer e aluguei uma casa. E dei um cheque de Naviraí de 400 conto no aluguel da casa, para 60 dias. Aí aluguei um boteco também, no cheque também. Eu que ia abrir o bar de madrugada, eu que fazia o café para servir aos peões de fazenda que ele atendia. Trabalhei em bazar, trabalhei em escritório de contabilidade. Para eu entrar nesse escritório de contabilidade como office boy antes dos 14 anos, eu tive que fazer um curso e esse curso mudou a minha vida, que foi o curso de datilografia, o curso ASDFG. Eu sempre levei os meus irmãos mais novos para a escola. E minha mãe às vezes não tinha lanche para dar. Uma vez ela me deu 3 bombons, 3 balinhas para levar de lanche para ele. Só que eu era uma criança também, né? Eu tinha menos de 10 anos. E aí eu deu vontade, eu fui chupar uma bala e dei só 2 para ele. Acho que eu tinha uns 5 anos, 6 por aí. Ele ia pra escola, a gente ia junto, ele me levava, ele era obrigado a ficar na porta da sala. E quando ele saía da sala, eu percebia que ele não estava lá, saía da porta e começava a chorar. Janguier, desde pequenininho, cuidou dos irmãos como ele fosse o pai. Então ele é pai dos irmãos. E meu um pouco pai, um pouco filho, um pouco amigo, um pouco... Quando eu terminei o primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental, lá em Pimenta Bueno, lá não tinha segundo grau, lá não tinha o ensino médio. E aí meu pai não podia me mandar para estudar. Meu pai falou, vamos trabalhar de agricultor, tal, porque era a vida dele, a cultura dele foi aquela. Eu falei, não, eu quero estudar e
como aqui não tem segundo grau, eu vou embora para o Nordeste, porque eu sei que lá eu tenho um tio que é advogado, eu vou procurá-lo para ver se ele pode me ajudar. Apesar de meus pais não terem oportunidade de estudar, eles sempre nos incentivaram a estudar. Lá onde a gente morava, um lugarzinho pequeno, e era muito difícil a nossa vida lá. Vou dizer que era fácil, que não era. Era uma criança. Mas ele disse, pai, eu vou estudar fora, que o estudo daqui é pouco, eu quero me formar, e aqui é pouco, o estudo daqui não dá, né? Aí, pai, arrumei o dinheiro, paguei a passagem e ele veio. Demorei 7 dias de lá para cá. Eu procurei meu tio aqui, que era advogado. Aí ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Eu era um menino, né? Eu falei, eu sei datilografar. Como eu tinha feito o curso ASDFG, e aí eu abro um parênteses para dizer que a educação muda a vida, histórias e destinos, e esse curso que mudou a minha vida, eu falei, eu sei datilografar. Ele falou, então vá bater essa petição ali. Aí ele rascunhava e me dava. Aí eu batia muito rápido. Ele ficou encantado comigo e falou, poxa, quando é que você aprendeu? Eu falei, eu fiz o curso e tal. Ele falou, então eu vou lhe dar um emprego. Você vai ficar aqui trabalhando de office boy, procure uma escola pública aí, procure um quarto aí para alugar para morar, que eu vou pagar um salário mínimo. Meu tio gostou tanto de mim que com poucos dias ele me levou para casa dele para morar com ele. Foi um segundo pai que eu tive, eu devo muito a ele. E eu queria na época fazer medicina. E aí eu me apaixonei pelo direito e eu deixei de estudar para medicina e comecei a estudar para fazer o vestibular para direito. Mas estudava sábado, domingo e feriado, porque eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que passar no vestibular, que na época só tinha universidades públicas, privadas eram muito poucos. E aí consegui passar no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco para Direito. Antes de me formar, eu resolvi montar uma empresa de cobrança, chamada Janguier Cobranças. Comecei a ganhar dinheiro, cheguei a ter mais de 30 pessoas trabalhando para mim. Eu me formei, todo mês de dezembro eu ia para Rondônia, meus pais moravam lá, foi aí que eu conheci Sandra. Eu e Janguier nos conhecemos no carnaval, nossa história começou num baile de carnaval e namoramos por 2 anos. Durante esses 2 anos, nós nos falávamos através de cartas. Janguier sempre gostou de escrever, me mandava poemas lindos, poesias maravilhosas. E nós não podíamos nos falar por telefone, porque naquela época era super difícil. O telefone era muito caro, geralmente a gente se falava aos domingos. Mas eu ficava aguardando ansiosamente pelas cartas que chegavam todas as semanas, chegava uma carta na minha casa. E chegou um determinado momento, eu acho que depois do nosso 3º encontro, ele chegou para minha mãe e disse que queria ficar noivo. Mamãe se desesperou, eu só tinha 16 anos na época, e minha mãe disse que eu era muito nova. E ele chegou para a mamãe e disse, Orlandina, eu vou ser um homem muito rico, eu vou ser muito conhecido, eu vou estudar muito, eu vou criar coisas e o Brasil todo vai me conhecer. Eu com a empresa Janguier Cobranças, Sandra já estava comigo, né? A gente já tinha casado aqui. A empresa começou a ficar difícil. E eu falei, o que eu vou fazer agora na minha vida? Eu falei, agora eu vou ser juiz, vou fazer um concurso para juiz. Nós já estávamos casados há mais de 1 ano. Ele disse, minha amor, as coisas vão mudar um pouquinho. Eu quero ser juiz, eu decidi que vou ser juiz federal e vou estudar. Para isso eu vou trabalhar só 4 horas por dia no escritório e vou dedicar realmente aos meus estudos, ao concurso da magistratura. E aí comecei a estudar. Estudava sábado, domingo e feriado, 6 horas por dia. Começava geralmente às 6 da manhã e ia até meio-dia. Naquele dia que eu não podia estudar, eu tinha que pagar aquelas horas no dia seguinte. Fiz vários concursos, reprovei em vários. Não vão achar que eu passei no primeiro concurso, não. Então tive vários fracassos empresarialmente e em concurso também. Aí passei no de juiz, passei entre os primeiros colocados. Mas eu me lembro até hoje que o presidente do tribunal disse, Janguier, parabéns, agora você tem que cortar esse cabelo. Que eu tenho cabelão. Eu conheci o Janguier em 2004, no MEC, e ele se apresentava com uma vestimenta muito peculiar. Ele costumava trajar terno e eventualmente chinelo de dedo, combinando com o terno, tinha um cabelo grande, brinco, tiara. Eu fiquei mais de 1 ano aqui como juiz, só que eu estava substituindo na vara trabalhista, cujo titular da vara estava no tribunal. Quando ele voltasse, eu ia ter que morar no interior, ia ter que assumir uma vara no interior.
E aí eu falei, eu vou fazer um outro concurso que não tenha que morar no interior. Foi aí que eu continuei estudando e fiz o concurso para o Ministério Público do Trabalho. E aí passei, entre os primeiros colocados também. Fiz mestrado na Universidade Federal, doutorado. E aí eu fiz o concurso para ser professor da Universidade Federal de Pernambuco. Passei também, comecei a assumir. Consegui começar a escrever os meus primeiros livros. Hoje já tenho 18 livros escritos. Só que eu tinha o sonho de empreender. Eu montei o meu primeiro empreendimento que teve sucesso, que foi o Birô Jurídico. Cheguei a convidar 2 pessoas para serem sócias, elas foram, mas inicialmente estava dando certo, só que para crescer tinha que investir. E eles não tiveram a ousadia, não quiseram correr risco. Uma das características do empreendedor é que você tem que correr risco. Comprei a parte dos 2. Na época, para comprar a casa, eu vendi um carro, vendi meu telefone, que na época valia dinheiro. E aí o negócio começou a crescer. Era um sucesso esse curso e eu tinha alunos até de Manaus, eu recebia alunos do Norte, Nordeste todo. Eu sempre quis criar uma faculdade. Foi quando em 2000 um grupo aí me chamou para ser sócio, aí eu fui ser sócio deles, mas não deu certo. Outro fracasso da minha vida, também essa instituição não deu certo. Eu saí da sociedade, não deu certo e montei meus primeiros projetos da Faculdade Maurício Nassau. Primeiro prédio do Grupo C Educacional, que é o Bloco A da Faculdade Maurício Nassau, eu comprei fiado. Fui lá em Brasília, disse, olha, eu sou procurador, estou montando a faculdade, gostaria, aquele prédio de vocês está para vender, só que eu não tenho dinheiro, eu queria saber se vocês podiam me vender parcelado. E aí eles deram o voto de confiança, parcelaram para mim. Em maio de 2003 saíram os cursos, autorização do Ministério da Educação. Eu comecei com 6 cursos e 500 alunos. Aí começou a dar muito certo, aí eu fui aprovando outros cursos, fui construindo prédio, alugando. E aí a gente levou o grupo à Bolsa de Valores. Em 2013, o grupo foi para a Bolsa de Valores como o maior IPO da educação. Faz nada sozinho. Você tem que liderar, tem que ser líder, mas você tem que montar equipes, tem que ter um time. Então eu soube fazer time e dentre eles estão os membros da minha família que sempre me ajudaram muito. A gente conseguiu construir o Grupo C Educacional, que hoje é uma realidade muito forte no Brasil, com mais de 60 universidades e faculdades no Brasil. Quase 12 mil colaboradores, 160 mil alunos. Um sentimento de agradecimento por gente como vocês, gente que criou o presente, mas gente que criou o futuro. Receba esse meu abraço de coração, esse agradecimento por tudo que fizeram, que estão fazendo e que farão em prol dessa família ser educacional, que é a família de vocês. Nós temos inúmeros projetos sociais ajudando muitas pessoas. Eu tenho meu projeto social particular, tenho o Instituto Janguier Diniz. Eu dou bolsa lá na minha cidade natal, que eu nasci, lá em Santana do Garrote, para todos os jovens que terminaram o 2º grau lá e que não têm condições de fazer um curso superior. Eu dou bolsa de estudo para eles. Os empreendimentos educacionais são empreendimentos transformadores de vida. Eu acho que ajudar as pessoas é algo que dá mais prazer a qualquer ser humano. Meu tio viu o início da minha trajetória e ficou muito satisfeito. Ele acompanhou quando eu passei na magistratura, eu já era magistrado, já era professor da Federal. Eu comecei, já tinha um birô jurídico, já estava começando a ter sucesso. Infelizmente, eu sinto muito por não ter podido fazer tudo aquilo que ele fez por mim, por não ter podido curtir com ele o sucesso, por não ter podido ajudá-lo
porque ele morreu antes de... Eu vivia trabalhando dia e noite e não tive essa oportunidade. Isso é algo que eu sinto muito. Sou feliz porque tenho uma família maravilhosa, tenho 3 filhos maravilhosos, uma mulher maravilhosa, irmãos que eu amo muito, meus pais vivos, graças a Deus. A minha vida empreendedora está começando agora. Vou criar muitas empresas, vou criar muitas instituições de ensino no Brasil, no mundo. Vou criar muitos projetos sociais porque o meu objetivo é transformar vidas, histórias e destinos. Essa é a minha vida. Na busca, na luta e no caminho, na trajetória para o sucesso, a primeira pessoa que você tem que vencer é você. Por quê? Porque você é a única pessoa capaz de desistir dos seus sonhos. Se você vence a você e nunca desiste dos seus sonhos, você com certeza vai alcançar o sucesso.